Olá, eu sou Márcio Presente de Souza, doutorando do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, e vou apresentar o artigo Modelagem de Objetos BIM para o projeto de edifícios de saúde. Esse trabalho ele tem como coautor o professor Márcio Minto Fabrício, do IAUSP. Primeiramente, eu queria falar um pouco do contexto no qual esse trabalho está inserido. Então, nós estamos diante da adoção do BIM pela indústria da arquitetura, engenharia, construção e operação. Isso implica na mudança de processos, uma nova abordagem para o projeto e o gerenciamento das edificações usando o BIM. Além disso, nós temos os decretos governamentais no Brasil, que passam a exigir o BIM no desenvolvimento das obras públicas, impactando diretamente o projeto de edifícios com funções complexas. Quando eu falo de edifícios com funções complexas, eu trato especificamente dos estabelecimentos assistenciais de saúde, que são os edifícios que prestam algum tipo de serviço de saúde, qualquer que seja o nível de complexidade, e nesses estabelecimentos eu tenho demandas muito específicas que precisam estar alinhadas à normatização BIM nacional. Bom, diante desse contexto, esse estudo ele trata dos objetos BIM, mais especificamente sobre mobiliário e equipamentos destinados ao projeto de edifícios de saúde. O BIM ele é orientado à programação de objetos, então eu tenho que um modelo BIM é composto por um conjunto de objetos de categorias específicas, definidos por meio da modelagem paramétrica. As características desses objetos, elas envolvem informações geométricas, semânticas e topológicas. E toda essa capacidade de carregar a informação faz com que o objeto BIM ele tenha uma ampla utilidade na avaliação de projetos e em outras aplicações ao longo do ciclo de vida do edifício. Dada a sua importância, nós temos uma série de bibliotecas internacionais de objetos BIM, e nos últimos anos nós tivemos o lançamento da Biblioteca BIM Nacional, dentro da estratégia BIM-BR, né, implementada pela Biblioteca BIM. No entanto, e se tratando de infraestrutura de projetos de saúde, a disponibilidade desses objetos ainda é limitada. Objetivando investigar esse problema, esse estudo ele tem como objetivo demonstrar um processo de modelagem de objetos BIM para EAS alinhado à normatização BIM nacional, propor um checklist para auxiliar os projetistas no controle de qualidade desses objetos modelados. A pesquisa ela é caracterizada como um estudo exploratório para orientar o processo de modelagem de objetos BIM, e o processo ele teve início com um levantamento bibliográfico, primeiro nas bases de dados da Anvisa, a ABNT e o Ministério da Saúde, e 3 materiais principais foram encontrados. O primeiro, a resolução da diretoria colegiada número 50, que é a principal normativa sobre AS no Brasil, os manuais de estrutura física das unidades básicas de saúde e o guia SomaSUS, Programação Arquitetônica de Unidades Funcionais de Saúde. Também foi feito um levantamento sobre a normatização BIM, e aí foi analisado os guias BIM da ABDI e do CIBIC e os materiais produzidos pela Comissão de Estudo Especial da Modelagem de Informação da Construção, da ABNT. Como referência para a modelagem dos objetos, foi usado o volume 1 do guia SomaSUS. Nesse volume, os ambientes dos EAS são separados por funções, né? Então, eu analisei o primeiro ambiente, uma sala de atendimento individualizado, e a partir dele, o guia sugere um layout, uma lista de imobiliários e equipamentos e uma relação funcional entre esses espaços. Foi utilizado o programa Revit, da Autodesk, para desenvolver a família de imobiliário e equipamentos desse estudo. Bom, os objetos BIM, de modo geral, eles podem ser para diferentes finalidades do processo de projeto. A proposta de uso da família nesse estudo visa contemplar o anteprojeto arquitetônico de AS, que é a etapa destinada à representação das informações técnicas iniciais de detalhamento do projeto. No caso desse objeto, o E052, foi inserido parâmetros de materiais e acabamentos, parâmetros de dimensão,
parâmetros de informações de autoria do modelo e também campos para códigos de referência que devem ser preenchidos de acordo com a classificação da NBR 15965. No caso desse objeto, é uma tabela que ainda não foi publicada pela norma, é a parte 4 da NBR. Todos esses dados de classificação eles são importantes para viabilizar o uso desses objetos em aplicações BIM decorrentes. Então, eu discuto um pouco disso no artigo. Seguindo o mesmo princípio de modelagem adotado no objeto mostrado anteriormente, o conjunto que compõe o ambiente 01 foi modelado, e como esta família de protótipos de objetos, eles foram inseridos em um projeto fictício para que pudessem ser realizados alguns testes para avaliar a qualidade desses objetos. A partir da modelagem e da recomendação de especialistas, dos guias BIM, dos padrões normativos e das bibliotecas BIM, formulou-se um checklist para orientar os projetistas a manter um padrão de qualidade dos objetos BIM. O checklist ele é composto por 4 categorias. Então, na categoria de qualidade do gráfico, são realizadas verificações de dimensões, pontos de inserção e as especificidades das representações gráficas. Na qualidade da informação, são a quantidade e o tipo de informação, as relações paramétricas e os vínculos ou regras. Na qualidade da montagem, são as associações entre os diferentes tipos de família e o desempenho na plataforma BIM. Na qualidade da implementação, são realizados testes em um modelo de projeto, reavaliando aparência, limitações, desempenho e adoção sistêmica. Essa é a organização geral do checklist, então são 4 categorias com diferentes critérios a serem atendidos. Ao selecionar um desses critérios, uma caixa de texto explica com detalhes como o objeto deve ser analisado. Então, aqui no caso, eu selecionei o segundo critério da categoria de gráficos e a caixa de texto me mostra o que eu devo avaliar no objeto BIM para ver se ele cumpre ou não esse determinado critério. A ideia do checklist é orientar o projetista no processo de modelagem dos objetos para que ele cumpra o conjunto de recomendações dos especialistas, mantendo o nível de qualidade mínimo, né, de acordo com as recomendações técnicas. Como considerações finais, eu destaco 2 tópicos. O primeiro deles é que a atividade de criação e validação dos objetos BIM para EAS ela deve ser direcionada principalmente para atender os padrões normativos de classificação da informação, e também visando uma boa performance no programa BIM. É importante que se defina o uso dos objetos no início do processo de projeto e o nível de detalhamento adequado condizente com a finalidade ou a etapa daquele projeto. No caso desse estudo, as famílias foram especificadas no lote 300 para atender projetistas na fase de anteprojeto. A ideia é que, à medida que o projeto avança, os objetos sejam alimentados com novas informações ou ainda substituídos por versões mais detalhadas. O segundo tópico é atentar-se para os padrões de classificação da informação, que estão nas normativas BIM que vêm sendo publicadas ao longo dos anos. Porque as aplicações BIM decorrentes elas só vão ser possíveis, como a verificação automática de regras, a utilização de modelos para extrair informações de manutenção, por exemplo, elas serão executadas adequadamente se rigorosos padrões de classificação forem implementados desde a modelagem desses objetos. Eu gostaria de agradecer ao IAUSP, à CAPES, pelo apoio por meio da Bolsa de Pesquisa e a toda a equipe da organização do SBTIC. Obrigado.